que não tem jeito de não dar Real Madrid e Flamengo na final, sabe? Só uma surpresa, porque o Flamengo é muito forte em relação aos outros times que foram eliminados em fases iniciais, né? Como, sei lá, aliás, o River Plate foi eliminado também, né? Lembra? Vocês estão lembrados? Mas o Flamengo é muito forte, cara, muito forte. Muita gente fala até que o Flamengo poderia estar disputando um campeonato na Europa, quem sabe o campeonato francês. Vai bater com o PSG, pode parar. Ok, beleza. E na Premier League, jogaria onde o Flamengo? Não sei, cara. Eu acho que jogaria. Na Itália, eu acho que o Flamengo jogaria na Itália para ser campeão. Na Espanha é mais complicado por causa do Real Madrid e do Barcelona. Mas eu acho que a tendência é dar Real Madrid e Flamengo na final. E vou dizer uma coisa para vocês, viu? Se o Flamengo não tiver medo do Real Madrid, eu não sei se eu me empolgo demais com os times aqui, mas eu acho que dá para encarar, cara. Eu acho que dá para encarar. Dá para chegar na final e tranquilamente. E se não tiver medo, se não tiver paura, se não tiver respeito, tem que ter respeito e não medo. Respeito você tem que ter. Desculpa, eu falei errado. Respeito tem que ter. Medo você não pode ter. Não pode ter. O Buster Douglas, por exemplo, respeitou o Mike Tyson, mas ele não teve medo. Nocauteou o Tyson. Tyson foi pela primeira vez à lona e perdeu o título mundial. Você tem que ter respeito. Medo você não pode ter. O Abel Ferreira teve medo do Chelsea. Não teve respeito, teve medo. Eu nunca vi uma linha de 6 atrás. Eu nunca vi. O Palmeiras jogou com uma linha de 6 contra o Chelsea. Foi um absurdo e perdeu. Tá? E ainda levou para prorrogação, hein? Se tivesse jogado em cima, talvez tivesse vencido no tempo normal. Acho que o Flamengo tem condições de ganhar. Desses times do Real Madrid que ganhou o campeonato, a Champions League, esse é o mais fraco. Esse é o mais fraco. Vai comparar com aqueles outros, com Galácticos, etc e tal. Dá para ganhar, gente. Dá para ganhar. E aquele jogo do Grêmio com o Real Madrid, que o Grêmio não fez porra nenhuma, chutou uma bola no gol de falta do Edilson, lateral direito, que foi para fora. Se o Grêmio do Renato Gaúcho tivesse jogado para encarar o Real Madrid, quem sabe? Repito, tem que ter respeito, não pode ter medo. A torcida do Corinthians colocou 40 mil no Japão. Quantos você acha que a torcida do Flamengo vai colocar no Mundial? Olha, a torcida do Flamengo é maior do Corinthians, entendeu? É maior do Corinthians. Se o Corinthians colocou 40, o Flamengo tem condições de colocar também. Eu não sei qual é a capacidade do estádio onde vai ser jogada a final, mas a torcida do Flamengo é tão fanática, tão entusiasta quanto a torcida do Flamengo, do Corinthians, entendeu? A melhor média de público dos times brasileiros nos últimos anos tem sido do Flamengo. Mas a torcida do Flamengo vai no campo. Se o Corinthians colocou 40 lá, a torcida do Flamengo tem condições de colocar também. Para comentar a venda do João Gomes. Eu acho que venderam por pouco. Acho que deve ter que vender. Porque essa questão de grana, tal, porque se você for pensar, foi vendido por 17 milhões de euros, é isso? 17? Trouxe o Gerson sem pagar nada. Porque abateu de uma dívida que o Mônaco tinha com... O Mônaco não. O Olympique Marseille tinha com o Flamengo. Quer dizer, o Gerson ficou 1 ano e meio emprestado para o Olympique Marseille, o Flamengo ganhou 9 milhões e trouxe o jogador de volta. E ainda vendeu o João Gomes, pegou mais 17. Entendeu? Isso aí vai dar 26 milhões de euros. Entendeu? Isso aí vai dar quase 140 milhões de reais. Tá? E o Gerson é mais jogador que o João Gomes, eu acho. Mas deve ter algum moleque aí que pode ter se destacado, não? Primeiramente, boa tarde aos amigos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Na segunda etapa, eu acho que o Flamengo ganhou mais pelo talento individual desse bom jogador que é o Matheus França, né? Se for negociado, será negociado. Eu sei que a gente vai falar sobre isso adiante aqui no programa e tal, mas provavelmente será negociado por um valor superior a esse aí do João Gomes, né? A decepção para mim foi o Mateusão, jogador que já tem partidas pelo time principal também. Jogou no Campeonato Brasileiro do ano passado, perdeu um gol que poderia ter matado o jogo aos 23 minutos do segundo tempo, num passe muito bom do Matheus França. Volto a dizer, esse garoto é especial, né? Vejamos como vai ser o andamento da carreira dele e tal. A vitória quase que protocolar do Flamengo. Não foi um grande jogo do Flamengo, agora é muito difícil fazer uma aferição, né? Quando o time é formado por garotos e não necessariamente é um time muito entrosado. E a expectativa é que no próximo jogo, no próximo domingo, contra a Portuguesa, treinada pelo bom Felipe Surian, o Flamengo já coloque ali, se não todos, mas uma boa parte do seu time titular. Esse jogo aí, né, Facinca e Flavinho, o Wydad de Casablanca. Sim. E o Al Hilal, deste duelo, sairá o adversário do Flamengo. Então o Flamengo está esperando por esse confronto, não é, para saber quem ele vai enfrentar
na semifinal. Já o Real Madrid encara o vencedor dos duelos do Al-Ahly do Egito, representante da África, que vai pegar o Al-Hilal da Oceania. 28ª participação do Al-Ahly. E aí desse duelo também contra o Seattle Sounders, para saber quem que enfrenta o Real Madrid. A final é dia 11 em Rabat. Não acho que nenhum dos dois tenha condições de complicar a vida do Flamengo. É o que falavam do Raja Casablanca lá. A gente já tenha visto o Palmeiras ficar complicado, o Atlético já foi o Internacional eliminado, com o Mazenga, o Raja Blanca com o Atlético Mineiro, mas aí fica até mais fácil ver isso daí. Eu acho que nenhum dos dois é páreo para a equipe do Flamengo, tá? Depois que acontecer, vocês podem cobrar, mas a gente também tem que falar antes. Eu não sou comentarista depois do prato feito. Mas eu não vejo nenhum dos dois. E do outro lado do Real Madrid, menos ainda, né? Então, a final vai ser Real Madrid e Flamengo. Aí mais pra frente a gente fala desse jogo quando a coisa acontecer. Devemos salientar que não tem nada ganho ainda, mas os dois são favoritos. E quando chegar a final, mesmo que o favoritismo do Real Madrid não seja tão grande em relação ao Flamengo, há um favoritismo. Acho que poderia ser uns 51-49, se chutar muito uns 55-45, porque o Flamengo fez um grande jogo contra o Liverpool. Os brasileiros têm feito bons jogos aí. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Chelsea também, não foi nada assim, né? Não, massacre Barcelona nos últimos anos foi esse Barcelona e né? Santos. O resto, todo mundo brigando. Dizer que não tem, é lógico. Agora, o Facinho, que estava falando do Al-Hilal, que é mais provável que passe, porque é um time que tem mais jogadores, enfim, mais experientes, de outros países e tudo mais. Não é páreo mesmo pro Flamengo, é isso? Não, eu acho que é um jogo chato, sim, porque o Al-Hilal quase tirou o Chelsea do último Mundial. Então, é isso que eu queria aí que eu queria chegar. Então, o Al-Hilal contra o Flamengo aliás, muito mais difícil. Vale lembrar. O adversário do Flamengo, se o Al-Hilal passar, isso que eu quero dizer, vai ser muito mais difícil do que qualquer adversário 2019, do Real Madrid. o Flamengo jogou o Mundial de Clubes. Você não respondeu o que eu tô perguntando. Calma, eu tô te respondendo com justamente essa explanação. Não, só responde, você não precisa fazer explanação. Vem cá, presta atenção aqui. Em 2019, o Flamengo jogou o Mundial de Clubes, tá? Foi vice-campeão, perdeu pro Liverpool. Quem que ele enfrentou na semifinal? Quem que ele enfrentou na semifinal? Quem? Responde pra mim, espertão. Eu te perguntei. Responde pra mim, agora a pergunta é minha. O Al-Hilal. O jogo foi 3-1 pro Flamengo e como começou o jogo? Com o apito do árbitro e o toque... Não, 1-0 pro Al-Hilal. O Flamengo ganhou de virada. Foi, ó... pouquinho. O jogo foi difícil, suado, e o Flamengo meteu 3-1. Não, foi um 3-1, mas assim... Não, mas tem sido. Flamengo... Foi com o São Paulo não antes são de enfrentar goleadas, o Liverpool, o Corinthians antes de enfrentar não necessariamente, cara.